Olá para você de casa, começa mais um TV Câmara Recebe e hoje recebemos aqui o Dr. Fábio Boteon, ele que é vice-reitor da Unify, biomédico e também diretor do Instituto Fábio Boteon. A gente vai falar um pouquinho sobre a carreira dele, esse tupanense, que tem levado o nome Tupã para fora de Tupã, né? Inclusive. E a gente também vai falar de um tema muito importante, que é a questão da gestão de carreira. A gente vai falar sobre o mercado agora, nesse período da pandemia, e o que vai mudar com relação às competências que o trabalhador, que o profissional precisa se adequar ou já desenvolver neste momento. Então eu convido a você a acompanhar essa entrevista com o Dr. Fábio Boteon. Doutor, muito obrigado pelo convite, é um prazer tê-lo aqui no TV Câmara Recebe, compartilhando um pouco da sua história, mas também mostrando dicas, trazendo conhecimento, reflexões a respeito do momento que a gente vive. Eu que agradeço o convite, dou um olá para todos que estão nos assistindo, né, que todos aí estejam bem em casa e com muita saúde, né? Eu acho que isso é o mais importante que a gente tem hoje. Mas eu agradeço muito o convite, eu fico muito lisonjeado de estar vindo aqui, né? E a gente pensando também em uma coisa que eu fiquei muito contente quando eu entrei aqui, né? Todo o processo de segurança que a TV traz para a gente. Embora nós estejamos sem máscara aqui, né? Nós estamos com álcool gel, nós estamos com todo um aparato de segurança, e isso é muito importante a gente também trazer para as pessoas que todo o trabalho de vocês é um trabalho muito sério, né? Então é um trabalho que demanda também todo um preparo muito sério. Então parabéns aí por vocês estarem com toda essa estrutura que traz para Tupã um diferencial muito bom em função de informação, tá? Parabéns, viu? Obrigado. Lembrando, né, a gente está sem máscara porque estamos respeitando a distância mínima. Doutor, fala um pouquinho da sua história. O senhor nasceu aqui em Tupã, e aí se formou onde, se estudou onde, quais escolas? Eu me formei aqui em Tupã, eu nasci aqui em Tupã em 69, né? E com muito orgulho sou tupanense, de coração, de paixão. Estudei todo o meu ensino médio aqui, fui estudar em Ribeirão Preto, fiz minha faculdade de biomedicina lá, depois eu fui fazer meu mestrado em Londrina, fiz meu doutorado em Botucatu e fui fazer minha formação em MBA dentro da Fundação Getúlio Vargas, momento em que eu fui convidado a ser professor da Fundação Getúlio Vargas. Então, como vice-reitor da Unify, que eu estou desde 99 como professor lá, né? Atuo como professor desde 99 lá, e trabalho agora, nesse momento, estou até julho do ano que vem como vice-reitor nessa gestão com o professor Paulo Sérgio. Então, assim, a gente tem um pouco de experiência para compartilhar, a gente tem um pouco de aprendizado que a gente tem. Graças a Deus eu fui criado aí num cenário de muito movimento, né? Que meu pai tinha uma loja de confecção, a Vitória 7, minha mãe a Fagos Presentes, então sempre em contato com o público, e trabalhar a gestão de pessoas é uma coisa que eu sempre gostei, né? Tanto que eu fui para a área acadêmica em função de viver mais as pessoas e viver a capacidade de trazer recursos para que as pessoas possam se transformar. Eu acho que esse é o grande ponto, né? E aí, com isso, eu montei o Instituto Boteon, que traz essa vertente, onde a gente tem lá um processo de capacitação das pessoas. Então, acho que transformar as vidas das pessoas, fornecendo recursos para elas, é o nosso grande papel nesse processo. Seja como professor, seja como consultor. E o senhor falou dessa trajetória, fez mestrado, doutorado, tudo. Hoje é importante seguir os estudos, né? O profissional que pretende, não só na área acadêmica, mas pretende se manter no mercado, ele tem que sempre buscar o aperfeiçoamento, isso é constante. A partir do momento que você, com 3, 4 anos, entra na escola, você aprende que estudar é uma conquista que você vai tendo de conhecimento e que vai te levando a patamares mais evoluídos, né? Eu falo que conhecimento não tem dono, mas conhecimento determina o sucesso do indivíduo. Então, assim, o estudo, hoje a graduação eu vejo, Tiagão, como um ensino médio. Todo mundo tem. Então, o que vai te diferenciar? E aí o mercado de trabalho pede. O que vai te diferenciar? Então, se eu quero ir para uma carreira acadêmica, eu faço um mestrado, faço um doutorado. Se eu quero ir para uma carreira mais organizacional, pensar mais em trabalhar em empresa, me dinamizar nesse processo, eu vou para um MBA.
Então, são olhares diferentes, ou para uma pós-graduação que seja mais profissional, né? Se eu quero aliar ali a carreira acadêmica com profissional, a gente tem cursos de mestrado profissionalizantes, que não são tão didáticos pedagógicos, né? Que o produto do trabalho deles vem muito mais da construção de uma análise, de um case, de alguma empresa, alguma coisa. Então, eu vejo assim, o estudo, ele vai dignificar o homem, ele vai fazer com que esse homem cresça, tá? E vai fazer principalmente com que ele tenha a capacidade de se posicionar frente ao mercado, frente ao cenário onde ele estiver, com muito recurso interno. Isso é muito importante, tá? Associado a isso, a gente vê o lado emocional, porque isso também tem que crescer com a maturidade, né? Não adianta eu ter um desequilíbrio nesse processo. A gente vai falar já sobre esse ponto, mas antes eu queria aproveitar, já que a gente está falando do início de carreira, é muito frequente no ensino médio o aluno já começar a sentir aquela dúvida, o que fazer, qual profissão escolher. Quais as dicas que o doutor poderia recomendar para esses alunos, quem está nesse processo? E eu imagino que nesse ano esteja mais agravante ainda, né? Pelo fato que teve toda uma reviravolta no sistema de ensino por conta da pandemia e muitos estão esperando os vestibulares aí e tal. Mas o que o senhor, na sua visão, o que seria importante a partir do ensino médio direcionar o aluno? Quando a gente fala de gestão de carreira, né, a gente fala de um processo que vai desde o início da carreira até o final da carreira, né? Como as pessoas hoje também estão se preparando para se aposentar e trabalhar. A gente vê as transições de carreira, que hoje está uma coisa muito comum no ensino superior. O indivíduo tem uma formação e vem fazer um novo curso, né? A gente percebe isso numa proporção de 25% a 30% dos alunos que são novos dentro da Unify, que tem esse perfil, já tem uma formação e estão procurando uma outra graduação. Agora, o mais importante, que um aluno que está no ensino médio vai para pensar no início da carreira dele, é ele perceber quais são os conhecimentos que ele tem maior prazer em estudar. Então, eu sempre gostei muito mais de biologia, da área de humanas, do que da área de exatas, né? Existem pessoas que gostam muito mais da área de exatas do que da área de humanas. Então, esse já é um primeiro sinal que eu tenho que olhar. O segundo sinal, eu tenho que perceber quais são os profissionais de renome que eu tenho nessas áreas, grandes áreas. Então, se eu vou para as engenharias, se eu vou para a saúde, medicina, biomedicina, enfermagem, né? Hoje o dia do psicólogo, parabéns a todos os psicólogos, né? Se eu vou para a área da psicologia, se eu vou para a área da matemática, se eu vou para a área das licenciaturas, o que esses profissionais fazem? Quais as principais dores deles? Porque quando a gente olha, eu acho que eu vou ser médico, né? Eu vejo muitos alunos, eu acho que eu vou ser médico. Qual é a dor do médico? Né? Porque a gente começa a ver muito o prazer do profissional, esquece da dor. E eu tenho que me amar nessa dor para seguir uma carreira profissional. Então, eu acho que é muito importante, primeiro, ele olhar o que ele tem mais afinidade. Segundo, quais são as habilidades maiores dele, né? Então, assim, a gente vê mesmo a área de engenharia e de arquitetura. São duas áreas que têm muita intimidade. O engenheiro, ele gosta mais de cálculo, ele é mais matemático, né? O arquiteto, ele vai mais para a criatividade, para a inovação. Não que os dois não tenham a matemática ou a criatividade, mas a gente começa a afinar. Então, quando a gente pensa em trabalhar carreira, né, muitos clientes que eu atendo, que me procuram, a gente começa a entender qual é, né, o que traz mais felicidade nele na vida, porque em cima da felicidade dele, a gente tem um leque de carreiras enorme. Hoje, o que mais tem são carreiras novas. Né? Se a gente for pensar na área de TI, se a gente for pensar a própria psicologia, que o pessoal está trabalhando hoje estão sendo contratados em empresas com ética virtual, pedagogo que está sendo contratado para trabalhar centros de treinamento dentro das escolas, né? As licenciaturas vieram com muita força para o ambiente virtual, para treinamento. Então, assim, o quanto a gente pode desenhar esse profissional, essa ideologia de profissional, e a partir daí entender quais que são as dores que eu quero viver. Porque o prazer eu vou viver em qualquer uma. Quando eu gosto do que eu faço, eu estou vivendo prazer em qualquer uma.
Mas quais as dores que eu vou suportar porque eu vou gostar dos prazeres, os prazeres vão ser maior que as dores. Então, isso é muito importante em qualquer fase da carreira. Mas para o aluno que está entrando, isso é muito mais difícil, porque ele é mais imaturo. Então, conversar com profissionais que ele acredite, fazer um teste vocacional para entender o que ele mais gosta, né? Os processos de coaching, de mentoring ajudam muito também. Então, assim, buscar a maior afinidade e profissionais que trabalham com isso. E conversar com esses profissionais. Isso é muito importante. Doutor, e o papel do pai numa hora dessa? Porque tem o pai que vai... Não, filho, faz... Um exemplo, né? Tá? Faz direito, porque... Eu tenho um escritório famoso, ou faz medicina, porque você já pode vir trabalhar no meu consultório. Né? Como é que tem que ser a postura dos pais? Eu acho que a postura do pai, ele é uma postura que sempre, os pais, eu vejo uma coisa, os pais sempre olham o filho com um processo de proteção. Isso é muito importante, né? Não tem nada de errado nisso. E eu acho que o pai tem que perguntar para o filho, o que te faz feliz? Né? Porque às vezes eu sou médico, eu quero que o meu filho seja médico, mas meu filho não suporta a minha ausência em casa. E ele assimila naquele cérebro que a medicina vai trazer a ausência. Ou eu vejo o meu pai tendo que ler muito, estudar muito e ver muita lei, e eu não gosto de lei. Então, assim, e aí o pai buscar junto com o filho a construção, porque nós temos excelentes profissionais em todas as áreas ganhando muito bem. Muito bem. Quando que a gente falaria que... E eu não falo muito tempo, há 3 anos atrás, que o influenciador digital ia ganhar dinheiro e sustentar a casa. Hoje nós vemos muitos fazendo isso. Agora, são pessoas que fazem o que gostam. Então, o primeiro papel do pai é entender o que o filho gosta, o que o filho tem maior habilidade. Porque se ele não for por uma coisa que ele tem habilidade, ele não vai se sustentar. Ele não vai conseguir representar um bom profissional. Outro dia teve uma mãe que me procurou, que a filha dela... ela tinha um número enorme de DPs, ela tinha 19 DPs, né? Numa situação que ela já tinha cursado, de 40. Se em 40 eu tive 19 DPs, e olha, eu preciso que ela faça, porque eu preciso que ela goste, porque... Falei, mas a senhora precisa que ela goste de ser isso? A senhora já perguntou se ela gosta de ser isso? Se ela gosta de ter essa formação? Então a pessoa, às vezes, se posiciona... inclusive para agradar. Pode até ter um alinhamento, não há problema nenhum, mas entenda o que o seu filho gosta e quais as principais habilidades que ele tem. Que aí a gente vai conseguir alavancar melhor esse filho. Aí a gente vai conseguir proteger esse filho, mas em cima do que ele gosta, dando uma sustentabilidade. Porque na minha época, a gente ouvia muito assim, faz o que dá dinheiro que você vai gostar. Né? Hoje, a pirâmide de Maslow, que traz como base, né, a sua segurança, né, e os processos fisiológicos. Então, se eu tenho se eu estou comendo, se eu estou bebendo, se eu tenho minhas necessidades fisiológicas preservadas, eu tenho uma casa para morar, eu tenho um plano de saúde, isso já começa a me dar uma estrutura. Hoje inverteu com essa geração Y e Z. Né? Hoje, a geração Z, ela vive um momento que, olha, eu preciso estar realizado, porque estando realizado, eu vou conseguir construir o patrimônio que eu preciso. Correto. Né? E a gente vê N comunicadores por aí que estão nessa forma. Tanto que a gente vê fórmulas de lançamento de tudo, né? Então, assim, é uma vertente nova. E que a gente tem que quebrar um pouco o paradigma de que... a geração que a gente vê, a geração aí tradicional, geração baby boomer, geração X, né, que são as pessoas aí dos 50 anos para cima, tem que entender que esse cenário mudou. E o Covid veio trazer um pouco disso para a gente, né? Olhar o cenário de uma outra forma. E as pessoas estão se reinventando em casa. Muitos profissionais que não tinham uma base financeira boa, hoje está conseguindo. Muitos profissionais não. Né? Então está tendo aí uma ressignificação de tudo. Então quando eu olho para essa geração Y, para essa geração Z, que eu produzi no momento em que eu quis dar para ele tudo que eu não tive, tá? E que não tem nada de errado nisso, é muito importante você fornecer o que você não teve para o filho, mas forneça o que você teve também. Quando eu tenho um filho, né? Quando eu tenho um filho que tem os pilares de valores da família muito bem estruturados, que tem a sua
capacidade de superação muito bem estruturada, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Né? Então, os recursos tecnológicos vieram muito bons, mas eu não posso deixar o tablet virar babá do meu filho. Eu vou economizar com uma babá? Eu vou, mas eu tenho que entender esse filho e tenho que trazer esse filho também para ele entender que foi o tablet, o primeiro tablet que a gente teve foi um andador. Que os pais colocavam no andador, né? E a criança andava. E aí a criança tinha uma dificuldade o quê? Quando ela caía, ela não conseguia levantar. Os fisioterapeutas mostraram que vamos tirar do andador. Então, vamos tentar entender o que a vivência, o relacionamento, né? Porque no virtual é muito fácil eu me relacionar. Mas na hora que a gente está assim, frente a frente, o quanto eu tenho que entender de você, o quanto você tem que entender de mim. E aí eu vou, nesses momentos, experienciando isso em casa. Isso me leva mais seguro e mais maduro para o mercado de trabalho. Então, isso é muito importante. Eu penso nesses alunos do ensino médio, que eles têm que aprender a viver isso. Né? O quanto que as dificuldades elas são feitas para serem superadas. Né? Porque a minha geração, a geração Baby Boomer, foi uma situação focada no problema. Ó, você tem um problema. Você tem um problema. A geração X, você tem que criar uma solução, porque os games ensinam ela a buscar a solução. Tanto que a gente está usando muito game hoje para treinamento, porque o game ele faz o indivíduo buscar a solução e não ficar pensando no problema. Então, essa chave mudou. E a geração tem que acompanhar a mudança dessa chave. A geração que acompanhar essa mudança dessa chave, ela vai alavancar muito fácil, independente da profissão, independente do profissional. Eu vejo isso. Legal. A gente já encerrou o tempo do primeiro bloco, muito importante o que foi falado até agora, né? Acho que... Eu vou falando muito, não, você mas me corta. esse é o nosso papel, né? Levar essa informação para os pais, porque é muito comum assim, a crise nesse período do terceiro ano, né? Então, a partir desse momento, tem que se pensar já na construção de uma carreira, né? Sim. E como você falou, hoje não é só a construção da carreira, depois o profissional, vamos dizer assim, no meio do processo, ele também tem que pensar no final da carreira, na aposentadoria, né? Tem que... eu falo muito assim, até os 40 anos, você constrói o currículo, para depois ninguém pedir o teu currículo para te contratar. Ela vai te contratar pelo valor que você entrega, não pelo currículo. Então, até os 40 anos, eu tenho que construir um currículo que vai ser a base do valor que eu vou entregar. Porque falar só em competência, habilidade e atitude não traz sucesso. O que traz sucesso é a entrega de valor. O profissional, o mercado quer uma entrega de valor. Ele não quer só uma entrega. Tá? Então eu vejo seria o serviço bem prestado, essa entrega de valor. A entrega de valor é o quanto eu estou te dando de valor pelo serviço que você me contratou, pelo produto que você está me solicitando. Sim. Entendeu? Então, assim, se eu não proporcionar para você uma entrega de valor, não adiantou nada o meu trabalho. Então, o que a gente começou a falar de uns 10 anos para cá de talento nas empresas? Quais são os talentos da empresa? São as pessoas que trazem valor, que agregam valor ao negócio. Porque aí é onde o negócio gera competitividade, a pessoa cresce e todo mundo ganha. Esse é importante. Agora, ter um picador de ponto, para que eu preciso disso? Hoje eu não preciso disso. Né? Então, assim, quando foi para o virtual, muitas empresas, e agora? Né? Quando começou isso lá atrás, né, que eu falo que Deus é maravilhoso, porque Ele ensinou os avós a usarem o WhatsApp. Né? Então, quando começou isso lá atrás, trabalhar em casa ou ter o WhatsApp dentro do serviço era um problema. Hoje é a solução. Hoje é a solução. Então, as empresas que lá atrás começaram a colocar as pessoas em home office, a empresa que lá atrás começou a permitir que vendedores usassem o WhatsApp para trabalhar e educou esses vendedores, porque o problema não é a ferramenta, é o comportamento que eu tenho perante ela. Que é o problema de qualquer empresa. Qual é o comportamento que eu tenho diante daquela situação? É isso que vai me dar valor ou não? Porque o técnico qualquer um tem. Quantos jornalistas a gente tem formados? Quantos jornalistas a gente tem empregado e dando um trabalho de valor? E eu te conheço já há muito tempo trabalhando, desde a época que você estava lá no diário, né? E assim, sempre você preocupado com a notícia, sempre você preocupado em trazer valor para a cidade, para situações, né? A gente falava muito no banco de sangue, então o quanto você não ficou parado esperando a notícia chegar, você buscava a notícia, você ia atrás de notícia. Isso faz um diferencial, isso faz uma entrega de valor. Né? Então, assim, você terminou o jornalismo e você não parou, você foi estudar, você fez pós-graduação, você fez mestrado, quer dizer,
Isso faz eu valer a pena te contratar. Então as pessoas têm que entender que elas constroem, a carreira é a construção de uma marca. E qual é a marca que eu quero apresentar para esse meu cliente? Isso eu trabalho muito dentro das mentorias de carreira. Qual é a marca que você quer deixar? Porque é o legado teu que vai te manter, te demitir ou te levar para uma empresa melhor. Isso é muito importante quando a gente se posiciona como profissional. Né? Eu tenho atendido alguns advogados que vêm com eu não consigo cliente. Tá, qual é o valor que você está entregando para o seu cliente? Aonde que o seu cliente está te vendo como um profissional que dá atenção no atendimento, que entende o que ele fala, que ajuda ele a viver aquela angústia da espera do processo, porque tem processos que são rápidos, tem processos que não. Né? Que dá suporte para a família quando ocorre um processo de prisão, alguma coisa. Esse profissional vai estar no mercado. Porque hoje, para peticionar, com a inteligência artificial, eu fui há um ano no Fórum Nacional do Ensino Superior, há um ano atrás eles falaram que a inteligência artificial ia trazer dados muito importantes que iam substituir a petição do advogado. O advogado não ia ter que pensar muito, ele já ia trazer. E a gente vê a inteligência artificial em um monte de coisa. Né? Quando eu vou digitar no WhatsApp, que começa a aparecer as palavras, que são as palavras que ele já sabe que mais frequentemente eu uso, e ele me leva, quer dizer, existe toda uma tecnologia por trás que vai deixar muitos profissionais, tecnicamente, não necessários. Mas o talento de chegar, de entregar um valor agregado, que gerar competitividade, vai ser para poucos. Legal. Vamos fazer um rápido intervalo. Muito assunto ainda para a gente falar. Muito interessante mesmo esse aspecto 360 que você está apresentando para a gente aqui de carreira. Então, eu convido a continuar assistindo essa entrevista com o Dr. Fábio Botteon. A gente só vai fazer um rápido intervalo e a gente volta com o segundo bloco do programa TV Câmara Recebe.